pastor, o senhor quis acabar, e eu falo para vocês que estão assistindo, ciclo de oração. Nunca quis acabar com ciclo de oração. Só que há 40, 50 anos, as mulheres faziam o quê? Fazia o quê? Orava. Se chegasse de manhã, tinha 50 irmãos orando. Se chegasse à tarde, tinha 70 irmãos orando. E Deus fazia o quê? Fazia coisa extraordinária. Nós ficamos com o nome do ciclo de oração, e quando vinha orar, 2 irmãs. Então está tudo errado. E aí quer dizer para mim que ora? Não ora, irmão. A gente colocou outras coisas, menos a oração. Agora, pode fazer outras coisas? Pode. Mas se tem um nome de oração, tem que fazer o quê? Orar. Você entende? Isso são fatos. É a mesma coisa de você falar assim, olha, vou ensinar para você computação. Aí você chega lá para aprender computação, ele te ensina medicação. Como aplicar um remédio, uma vacina. Não foi isso que você se dispôs para aprender. Deus coloca princípios. Você não pode abrir mão desse princípio. E começa a orar. A oração é algo extraordinário. São princípios. Dentro desse contexto da oração, vou te trazer uma outra chave. Esse dia eu conversei com o pastor Giovanni, aprendi umas chaves tremendas. Vou passar para vocês. Olha que coisa interessante. Quando você vai buscando a Deus, vai se enchendo de Deus, sabe o que Deus começa a confiar em você? Presentes. São presentes. Deus dá. Só que os presentes não é para você. Fala assim, um presente é para me abençoar os outros. Isso são o quê? Os dons espirituais. E dentro desse dom espiritual, está o quê? A variedade de línguas estranhas. Então eu sou batizado no Espírito Santo. E eu começo a falar em mistério. Onde que está o problema da variedade de línguas? É que se nós aqui, imagina aqui, Deus me dá o dom de variedade de língua. E eu chego aqui, começo a pregar para vocês só línguas estranhas. O que é que vocês vão entender? Nada. E se chegar uma pessoa que não é crente aqui, vai dizer que essa igreja está todo mundo o quê? Doido. Só que eu orando em línguas estranhas, eu sei o que eu estou falando? A não ser o quê? Interpretação de línguas. Aí tem que orar para que Deus levante alguém que tenha o dom da interpretação da língua. Se chegar alguma pessoa aqui, ele vai entender através da interpretação que Deus está falando. São dons espirituais. Porém, quando eu falo em línguas estranhas, nível mais elevado desse crescimento espiritual, eu edifico a quem? Hein? Quando eu falo em mistério com Deus, edifico a quem? A mim mesmo. Quando você fala em mistério, por exemplo, esse dom de falar em mistério é para falar em todos os lugares. Está entendendo? Deus te deu um dom. Por quê, pastor? Você está lavando roupa? Fale em mistério. Você está dirigindo? Fale em mistério. Você está cozinhando? Fale em mistério. Você está na igreja? Pode falar em mistério. Por quê? Porque você edifica a você mesmo. Só que o dom é para edificar você ou para edificar o outro? A si mesmo edificar o outro. Os dons espirituais. Os outros. É um presente para abençoar o outro. Porém, a línguas estranhas edifica. Por que que esse dom é para a gente falar em todos os lugares, não somente na igreja? Porque tem acesso que quando você for falar com Deus, na sua linguagem, ela chega no nível, porque está no ambiente da fala. Estou falando de crescimento espiritual. Mas quando você fala em mistério e você não sabe o que está falando, isso vem do teu espírito para o Espírito de Deus. Está entendendo? Ainda que você não entende, lembra que eu falei do bebê? Ele fala tudo enrolado, ninguém entende, mas o pai entende? É o mesmo é a mesma profundidade, a mesma linha. Você fala em mistério, quem está do lado não entende, porque é o
teu espírito. Por isso que entra em você uma alegria. Por quê? Aquilo que você não sabia falar, o Senhor, eu estou com dificuldade com o meu filho, estou com dificuldade na minha casa. Você está falando com Deus, mas quando o teu espírito, ele é ativado e toca, a Bíblia fala que em gemidos inexprimíveis, toca o coração de Deus. Isso é uma ligação do espírito terreno com o espírito celestial, porque é o espírito eterno que Deus colocou dentro de nós. É uma linguagem celestial. Isso é crescimento. E todos nós podemos buscar isso. Agora, quando está na igreja, você fala? Fala. Mas você vai se contendo. Mas vai ter uma hora que Deus manifesta, que aí todo mundo começa a falar. Aí tem que ter o quê? Aí interpretação. Porque alguém vai se destacar e alguém vai interpretar o que Deus está falando. Isso não acontece todos os momentos. Mas você tem a oportunidade de falar em mistério. Por isso que você tem que abrir o teu coração e falar com o Senhor. Falar com o Senhor. Isso é crescimento espiritual. Porque quando você vai crescendo numa forma espiritual, você começa a conhecer quem é? Deus. Deus se revela para você.